Daí é com a música do Centro Educativo Crescer de Carlos Barbosa e do professor Josi Sampaio que nós abrimos o Rede de Olhares de hoje. A cena é clássica. A criança se atira no chão do supermercado quando o pai ou a mãe decidem não dar aquela guloseima, aquele doce, enfim, aquele presente que a criança tanto queria. Se você não faz parte da família, acha que essa criança mimada deveria tomar um tratamento de choque. Mas se você é o pai ou a mãe da criança, juntamente com a vergonha, surgem as dúvidas. O que fazer numa situação dessas? Como dar limites aos filhos? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. O Rede de Olhares é uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui da Serra Gaúcha, a UX-TV parceira do canal Futura. E para falar sobre as birras e também sobre os limites na infância, nós reunimos especialistas, pais, alunos e professores da Escola Cidadãos do Futuro aqui de Caxias do Sul, juntamente com a nossa parte artística musical do projeto Crescer de Carlos Barbosa. Para iniciarmos essa conversa, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre as birras e os limites das crianças. Olha só. O que você faz quando seu filho faz birra? A gente conversa e explica, né? Que não é assim que vai conseguir as coisas. A gente não pode fazer muita vontade dos filhos, né? Tem que deixar fazer mais a gente do jeito que a gente quer, para eles não se criar uma criança diferente, assim, que vai nas lojas, começa a fazer birra, chorar, vai espernear, né? Isso é muito errado hoje em dia. Me batia. Não, eu não batia. Eu só xingava e dava castigo. Depende a birra bota de castigo, às vezes pega o chinelo. Tentava conversar, senão ia para a cadeira do pensar. Eu tentava explicar para eles que não era assim, né? Ou senão eu dava algum castigo, ou eu privava ele de alguma coisa que eles mais gostavam. Pensamento, cantinho do pensamento. É complicado. Às vezes tem que chamar um pouquinho a atenção, né? Você acha importante colocar limites na criação dos filhos? Extremamente importante. Porque e o limite ele deve ser estabelecido entre o casal, não só com a mãe nem só com o pai. Deve ser de comum acordo. Uns tapas de vez em quando, castigo, tirar as coisas que eles gostam. Se tu deixar eles fazer tudo o que querem, eles montam em cima dos pais, né? Se todos pensassem assim com limites, talvez tudo que acontece hoje com os jovens não aconteceria, né? É interessante, né? Regras, limite, isso é fundamental, né? Não, eu coloco, se ele não atingir a meta que a gente quer que ele atinja, né? A gente dá castigo, tira alguma coisa que ele gosta. Tem que ter limite e saber os horários para tudo, né? Para estudar, para fazer o tema, para fazer o seu sono. Pois é. Luciana, educar um filho parece uma tarefa fácil, né? Parece, né? Mas não é tão fácil assim. O que precisa muito é o amor, né? É disciplina, é colocar regras, como alguns pais conseguiram falar ali durante a reportagem, né? Botar no dia a dia já o que a criança não gosta de surpresas. A criança gosta de saber o que vai acontecer, entendeu? Gosta da rotina. Da rotina, isso aí, essa era a palavra que estava faltando. Então os pais precisam colocar essa rotina nos filhos e não vai ser no supermercado ou no shopping o momento de conversar com eles, é em casa, é antes de sair, entendeu? Então, vai sair, já chega e diz assim, olha, a gente vai sair, a mamãe tem hoje o dinheiro para comprar a listinha, infelizmente não vai dar para comprar guloseima. Ou sim, vai ter dinheiro para comprar uma guloseima, mas se no final der tudo certo, se houver um comportamento, né? Não vai ser lá dentro do shopping que tu tem que negociar com a criança, é sempre antecedendo isso, né? E amor, né? Conversa, diálogo e amor, né? E aí vai dar tudo certo. Evanir, quantos anos você trabalha já com educação infantil? 22 anos. 22 anos? 22 anos. E você percebe as crianças que têm limites em casa ou não? Como é que é o reflexo disso na escolinha depois? Com certeza a gente percebe. E a gente trabalha com a psicóloga também, que ajuda tanto os pais quanto as profissionais da educação na sala e explicando que realmente eles precisam do limite em casa
na escola. Na escola a gente trabalha isso, né? E em casa os pais precisam trabalhar. E sempre que eles têm essa dificuldade, a gente oportuniza durante todo o ano, mas a gente também oportuniza com a psicóloga ou comigo mesmo a conversa sobre o que fazer. Porque na sala de aula é diferente, são 10, são 15, são 8 com cada professor. E a gente tem que ter bem claro que cada um é um e cada um é de uma família diferente. Então, a gente precisa trabalhar com as regras, sim. Patrícia, por que ocorrem as birras infantis? E ocorrem desde muito cedo. Às vezes a criança não sabe falar, mas ela já sabe e já quer se impor, né? A gente precisa olhar o desenvolvimento infantil. Então, a criança nasce e ela não tem toda a estrutura, o neocórtex dela não nasce pronto, né? Então, ele vai se desenvolvendo no processo. Isso significa que a gente percebe que a criança ali aos 2 anos, algumas antes, já começam esses indícios de birras e mais intensos até os 4 anos. E aí é importante os pais, os professores pensarem que isso acontece não porque a criança está querendo nos provocar, nos testar, mas porque ela ainda está em processo de formação. A criança é pura emoção, porque a parte do cérebro constituída é a área mais primitiva. Ela é intensa, ela é do presente, ela é do agora. E aí a birra, ela vem como uma resposta de uma necessidade não atendida. E aí o adulto precisa olhar o que está por trás desse comportamento, o que está faltando. E aí é interessante quando a Luciane coloca a questão da rotina da criança, saber o que vai acontecer com ela. Ela precisa ser previamente preparada, porque um dos fatores que desencadeia a birra é o elemento surpresa, porque vai gerar insegurança e aí com isso ela vai reagir com uma emoção. Dentro da área cognitiva, que é a área que eu trabalho, né, eu costumo dizer que criança nasce sem saber fazer basicamente nada. Eles sabem sugar, né, sabem chorar, e é isso, fazer a apreensão de Mouro, né? O reflexo de Mouro, é isso. O resto tudo é aprendido. A caminhar, a engatinhar, a falar. Então, quando a criança está repetidamente fazendo birra, é porque ela teve a recompensa. Entendeu? Ela fez a birra, ganhou o que quis. Fez a birra, ganhou o que quis. Por isso que é importante os pais estarem de olho nisso. Ou seja, somos nós pais que acabamos ensinando, Exatamente. né? Deixa eu falar um pouquinho com o Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bem. Como é que é ensinar essa gurizada a aprender música, musicalização também? É uma forma de disciplinar eles? A musicalização, assim, eu acho que ela ajuda bastante, né? A gente precisa, na musicalização, respeitar o espaço um do outro, então, que é uma coisa que acontece. Cada um tem o seu momento de tocar. É um processo que demora um pouquinho, né? A gente lá não trabalha só a musicalização, a gente trabalha a questão da responsabilidade, conhecer o som, saber que você toca mais forte, mais fraco, todos têm que tocar juntos. E o que eu mais acho bacana assim, nesse trabalho de musicalização é que a música ela exige esse respeito um do outro, né, pelo som, pela hora de cada um. Então, bacana, eu acho que ela ajuda muito assim, na organização. A gente tem tido retornos maravilhosos, inclusive, de comportamento. Que boa, um jeito lindo de dar limites aí, né? Josi, essas crianças são de Carlos Barbosa. Conta pra gente um pouco desse teu projeto aí. Na verdade, eu sou funcionário, trabalho no Centro Educativo Crescer, né? A nossa diretora Solange Eckler, que está aqui presente, né? A gente quer agradecer que possibilitou que a gente viesse de Carlos Barbosa até aqui para fazer a apresentação. É um projeto que já existe há 21 anos. A gente atende mais de 400 crianças no turno inverso da escola, com diversas oficinas, assim, né? Desde esportes, música, teatro, dança, horta, musicalização, coral. É um projeto bem bacana, né? Assim, eu até às vezes eu tenho receio de ir listando tudo para não deixar alguma coisa de fora. Nós temos equipe de professores, de psicólogos, de todo o apoio da comunidade. Assim, é um projeto muito... A gente tem muito amor por estar trabalhando lá. Alguém faz birra no meio dessa turminha aí? Sim. Sim? Não, alguma birrinha tem que ter, mas eu digo assim, a criança tem que ser criança também, né? Claro, assim, né? A gente certeza. vai ensinar, né? Como as profs estavam falando. Mas aqui eles né? estão muito bem comportados, hein? Estão comportados. São muito queridos, assim, né? A gente mas percebe. a birra eu acho que faz parte, né? Assim, faz parte do da processo de infância. aprendizado, como eu estava aqui aprendendo com vocês. Isso aí, né? como a Patrícia falou. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo aqui no Rede de Olhares, mas em seguida a gente volta. Agora a gente confere, então, mais um pouco da música do Josi Sampaio e dessa turma bacana de Carlos Barbosa. Vamos lá?
um gato xadrez. Se queres conhecer, conto a história pra vocês. Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha. Seu pai era um gato grandão, preto da cor do carvão. E quando nasceu o gatinho, pra não ter confusão, não era da cor de farinha, não era da cor de carvão. A natureza que é sábia, vejo o que fez dessa vez. O gato nasceu branco e preto, o gato nasceu xadrez. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares aqui pela UX-TV, parceira do canal Futura, hoje falando sobre birras e limites. Vamos querer ouvir um pouco dos pais que estão aqui conosco hoje. Você, teu nome? Andressa. Tudo bem, Andressa? Tudo bem. Mãe de quem? Do João Vitor. E aí, como é que é lidar com ele? Ele tem algum tipo de birra, alguma coisa que é mais difícil? Realmente isso é um processo, né, de conhecimento, porque é primeiro filho, é uma experiência nova. E como elas disseram, a criança vem sem saber nada. E aí a gente vai se conhecendo e ensinando, doutrinando. Não é muito fácil, né? Eu sempre digo que nunca pensei que fosse tão difícil educar uma criança. Então, existe, claro, os momentos de birra. E aí a conversa, a explicação, o olho no olho, é o que a gente tenta fazer em casa. Muito bom. Vamos ouvir uma outra mãe, teu nome? É Jaqueline. Jaqueline, você é mãe de quem? Do Vicente. Do Vicente. E aí, Jaqueline, Vicente tem algum ataque de birra também, de vez em quando? Ah, ele tem muitos. No supermercado? No supermercado até nem tanto, porque ele pede e eu digo não, você já ganhou uma coisa hoje, não vai ganhar outra, ou então é o dia de não ganhar nada. E aí ele fica um pouco brabinho e tal, mas depois ele entende numa boa. Porque tanto eu como o pai dele, a gente conversa muito com ele, né, sobre o que é certo, o que pode, o que não pode. Claro que nem a Andressa falou... Oi! Que nem a Andressa falou, é um pouco difícil, né? São descobertas, a gente vai vendo os nossos limites, os dele, mas no final é gostoso. Muito bem. Quem é que é comportado aqui? Ó, todo mundo viu como eles são comportados? Luciana, é interessante o que a mãe colocou. Os acordos entre pai e mãe são importantes? Muitíssimo. Principalmente na hora de não se comportou, né? Então, os pais têm que estar de acordo com o tipo de ensinamento ou castigo que tu vai passar. E quem colocou é que tira, né? Não pode o pai, por exemplo, senta ali agora, vai pensar, e a mãe ir lá depois e tirar, né? Porque fica uma mensagem, tá. Um é o que pune e o outro é o que tira, né? Então, não cria uma estrutura familiar bacana dentro do pensamento da criança. Então, o importante é quando... Tá bom, a mamãe, ó, vamos conversar, tu vai sentar aqui agora um pouquinho e vai pensar o que tu fez. E aí a mamãe, então, depois de um tempo, vai lá e tira. O indicado é o tempo de ficar pensando, é a idade da criança. Então, 3 anos, 3 minutinhos. Não precisa mais do que isso, né? Não precisa meia hora de castigo. 3 minutinhos para ela pensar. E tem alguns estudos bem bacanas, até teve uma dissertação de mestrado na PUC que trouxe isso, sobre as melhores técnicas do castigo, né? E aí veio como a pior a questão da agressão física, que essa não ensina. Tu tá, na verdade, dando passando uma mensagem de medo, né? Então, na verdade, a relação que tu vai estabelecer com a criança é uma relação de medo. E isso não é legal. O importante é ter uma relação de respeito com a criança. Pois é, Patrícia, você concorda? Eu quero complementar. Porque acho que é interessante esse ponto que ela traz, falando de crianças a partir de 3 anos. E aí, se a gente for olhar as crianças que estão aqui, já são crianças com linguagem desenvolvida. E aí a gente tem que pensar que a birra ela começa antes dessa idade, ela já começa numa idade que a linguagem ela não se desenvolveu ainda. Então, o papel do adulto, além dessa coerência entre pai e mãe, a coerência entre o educador, esse diálogo escola e família,
A importância é o adulto ajudar a criança a nominar essas emoções, a adentrar esse espaço da linguagem. Então, o adulto ele precisa se conectar de novo com a criança para ser o regulador dessas emoções. Se a gente pensar as crianças antes dos 3 anos, quando ela tem um acesso de birra, ela está emocionalmente, né, alterada. Então, o adulto precisa acolher, precisa tranquilizar. Normalmente com uma mudança de foco, né, distrai, muda a emoção, brinca, faz rir, para depois poder conversar. Acho que é importante falar que não dá para a gente pensar numa cadeirinha do pensamento para uma criança que não desenvolveu a linguagem ainda. Né? Eu acho que esse lugar precisa ser pensado. O adulto vai ajudar se ele dialogar com a criança. Porque uma criança que ainda não consegue racionalizar a emoção, o que ela vai pensar? Ela não vai entender o porquê que ela está lá sentada. Para ela é um castigo mesmo, mas ela vai sentar e vai pensar em outras coisas. Então, a grande importância é o diálogo, é o pai entender, gerar uma empatia e às vezes até dizer, eu entendo que você está triste, está com raiva porque não ganhou ou porque não perdeu. O que a gente pode fazer agora então para te sentir melhor? Porque aí às vezes quando o adulto usa uma linguagem que a criança entende, ela vai conseguir sair daquela situação. E outra coisa importante é que frustrar é necessário. A gente tem que frustrar a criança, porque o mundo frustra. E se a gente não ensina os pequenininhos a se frustrar quando são pequenos, vai ser difícil quando adultos se frustrarem. Isso é interessante se a gente for pensar o que o professor colocou a respeito dessas crianças, desses pré-adolescentes, adolescentes talvez. Essa parte do cérebro, né, ele se forma, termina, está maduro aos 25 anos. Então, a gente tem que pensar que na primeira infância, essa frustração ela é necessária. A criança precisa ser frustrada, precisa lidar com essas emoções, para que quando adulto, ela dê conta dessa sociedade que não vai nos dar tudo. Deixa eu ouvir um papai aqui. Teu nome? Oi, Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Tudo tranquilo. Fácil dizer não para eles? O problema lá na minha casa lá é o mundo tecnológico, né? O tablet, onde a criança tem o jogo a hora que ela quer, o videogame a hora que ela quer. Ela tem o desenho que ela mais gosta a hora que ela quer. Então, lá em casa foi bastante difícil a gente dar limite para esses brinquedos eletrônicos. E eu vi vários depoimentos de mães já que conseguiram dando horários para isso. Participando mais da vida da criança quando ela chega em casa. A criança gosta muito de brincar. É jogo de memória. Às vezes a gente se pega brincando de esconder com as crianças, tirando um pouco do tablet. Obrigada, Exato. Fabrício. É interessante, né, a gente ter a questão dos limites, dos horários que uma mãe também falou na entrevista da rua. É bom ter esses horários definidos, pré-determinados também. Evanir, o que você acha? Você é mãe também. Eu sou mãe, sou avó, minha neta está aí. Eu sempre falo para os pais que o importante é a qualidade de tempo, que a qualidade, porque às vezes eles se culpam, fica tanto tempo na escola, então a gente chega, a gente vai no mercado, a gente dá as coisas para o filho. A gente não quer estar se obrigando, fica um pouco tempo com a gente. Então, eu digo, o importante é a qualidade. Tem que ter as regras, mas tem que ter o tempo de qualidade. Essa aí é a neta. Pode pegar ela no colo, a gente deixa. A vovó está falando aqui sobre as crianças que precisam se comportar, como acontece esse comportamento. Pode comer doce todo dia? Não. Não, só que dia? Domingo. Só domingo pode comer doce. Muito bem. Pode comer chocolate todo dia? Não. Não. Pode ir no Mac todo dia? Não. Eles têm que saber, na verdade eles têm que saber. Isso vem muito de casa, não é da escola. E na escola, meu amor, agora a prof precisa falar para os A vovó está conversando não agora. vai dar, senão você vai ter que sair do programa e a vovó também, não vai ficar legal. Deu, agora deu. Agora deu, combinado? A Ana Carolina vai sentar bem linda lá. Senta lá, bem linda. Sem falar. E depois eu já vou tirar colo pra gente ir pra casa. Isso. Isso. Fazer piquenique. Tá, então senta bem Isso, lindona lá, ótimo que depois a exemplo, gente vai muito pra bom. piquenique. É um lugar bem legal de ir com netos. Na escola a gente combina também as questões do que pode e não pode, né? E
Tem os horários e a importância do horário, da qualidade do horário, que eu falo sempre para os pais, é tirar um tempinho. Pode ser até na hora de fazer a refeição da criança. Brinca um pouquinho, depois chama junto, vem me ajudar. Vamos fazer, o que você quer comer? Então vem ajudar, coloca a cadeira do lado ali. Então estão dando tempo e um tempo importante para eles. Estão brincando e estão dando tempo também de estarem mais tempo juntos. E na escola, cada situação, cada aluno é um, como eu já havia dito, e a gente trabalha bastante com a afetividade e com os sentimentos também. A gente fala bastante que pede que acalme o coraçãozinho, que conte por que está com raiva, que desenhe aquele momento, ou que desenhe uma coisa contrária, coloca numa caixinha, fecha, que aquilo não vai acontecer mais. E a gente vai usando alternativas para cada turma e eles vêm diferentes. As fases são diferentes, mas quando chegar lá no pré, que são 5 anos, dos 5 a 6 anos, eles não são os mesmos alunos. Então as questões vão ser boas diferentes técnicas, Evanir. Luciana, Patrícia, uma frase final, uma dica para os pais e mães que estão nos assistindo. Educar não dá trabalho, como os pais dizem, requer muito amor. É isso que a gente precisa, disciplina e amor. Se a gente conseguir dar isso para eles, o resto se encaminha. Obrigada. Patrícia. Entender que a infância é um tempo que precisa ser vivido. Isso significa entender cada comportamento em cada situação que lhe acontece, acolher o sentimento da criança, a emoção com amorosidade e auxiliar ela a avançar, a se desenvolver, porque aí ela cresce enquanto um ser humano saudável. Pessoal, obrigada pela participação de todos. O programa foi bastante esclarecedor. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser conferir outros episódios do Rede aqui da UX TV, acesse o nosso site e a gente se encontra no próximo programa. Mas antes, nós vamos curtir mais um pouco do grupo Crescer de Carlos Barbosa e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Lá na terra do contrário, o cachorro faz miau, e quem late é o canário, e o gatinho faz au-au. E acontece cada coisa como nunca ninguém viu. Lá na terra do contrário, no verão é que faz frio. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que fica de lá, fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, pode acreditar em mim, os porões são de sorvete, o telhado é de pudim. Quem quiser entrar na casa, não faz força e nunca bate, é só comer a fechadura, que elas são de chocolate. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que fica de lá, fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, as crianças são gigantes, e as orelhas das crianças são que nem as de elefante. E se alguém desobedece, acredite no que eu digo, aparece a professora e bota a orelha de castigo. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que fica de lá, fica lá do lado que fica de cá, fica cá do lado que...